Venham para frente. Tem criança presente aí conosco? Tem? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Crianças que vieram nesta manhã. Senta aqui, filho. Vem aqui do lado dela. Então, depois nós vamos conversar negócio lá do... Aquele negócio que você gosta de ir lá. Se você não obedecer, acabou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar e pedir que Deus abençoe as crianças que vão para o seu local de oração, né? Você tá duro. Isso é um sítio que faz isso, né? Leva para a fazenda e solta ele lá. Ô, querida, tudo bem? Vamos orar com a nossa Elô, irmãos? Amém, irmãos? Tá bom. Irmãos, vamos orar junto com a Elô, né? Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. Paz do Senhor. Paz, Senhor. Orar o Pai Nosso. Eu vou orar Pai Nosso. Amém. Amém. Pai Nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino. Tenta fazer a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia hoje, perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixe de tentação, mas livra-nos do mal. Por teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palmas para Jesus. Que maravilha. Pode sentar, irmãos. E o outro querendo chamar a atenção. Ele já correu, já foi na frente, lá no fundo. Tem que laçar ele. Traz um laço. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Um pastor estava apresentando um bebê e após a cerimônia, o pai do bebê perguntou: pastor, quando que eu posso começar a trazer meu filho na igreja? O pastor perguntou: qual é a idade dele? 30 dias. Então o senhor já perdeu 30 dias. É assim, irmãos. A gente fica naquela assim, ó. A criança não entende nada. Mas quem que falou que tem que entender? Não. O primeiro processo antes do entendimento é submeter a criança à atmosfera da presença de Deus. Aqui tem uma atmosfera divina, não tem? Eu vim aqui para louvar a Deus hoje. A Diva também veio, a Marinês também veio, o Cruz também veio, o Tacílio também veio. Nós viemos todos aqui nesse endereço com um único objetivo: prestar um culto a Deus. Então, cria-se neste lugar uma atmosfera divina. É como se fosse radioatividade. Ninguém vê a radioatividade, mas ela está ali. Assim é a presença de Deus. Então, a primeira bênção na vida de uma criança é ser submetida a essa atmosfera. Antes de um bebê nascer, uma mãe já pode abençoar o seu filho, vindo às reuniões de oração, aos cultos. Aquela criança já vai recebendo aquela influência. O aprendizado, propriamente dito, vem muito depois. Vem muito depois. Então, a gente vê essas manifestações de criancinhas, um já quer orar, outro já isso, outro já aquilo. Por quê? Porque foram trazidos, amém, irmãos? Foram submetidos a essa possibilidade. Então, o pai e a mãe
não têm ideia, alguns têm, graças a Deus, mas os pais não têm ideia da sua responsabilidade e de quando começa essa responsabilidade. Amém? Então nós louvamos a Deus. Quem foi na confraternização ontem? Estava bom ou não? Estava ajeitado, né? Ficou ajeitado o negócio lá. Foi bom, foi muito bom, né? Já teve um aqui que perguntou para mim, onde é que vai ser o que é, Eide? A soqueira. Vai ser na Gonçalves Dias a soqueira hoje, pastor? Pensou que era lá em casa. Você sabe o que é soqueira, né? Soqueira é aquele resto de comida que junta tudo no dia seguinte e faz um mexidão, esquenta. É bom aquilo, né? É bom, é gostoso. O pessoal está com lembrança aí, achando que hoje vai ter a continuação. Mas eu quero dar uma notícia boa para vocês, porque ontem, no final da confraternização, muito boa, eu não tive notícia de nenhum acidente, incidente, reclamação, nenhuma. Pelo menos eu não ouvi, não chegou até mim. Estava tudo muito bom. Só algumas crianças, né, que comiam, enche o pandu, depois foi naquele brinquedo de rodar assim, ó. Aí disse que tinha um ou outro que saía branco, assim, acho que eu vou vomitar. Vai, sem dúvida que vai vomitar. É a única coisa que aconteceu, né? Mas no final, irmãos, é bom ter um casal de missionários na igreja, que também fazem o trabalho social. No final da festa, houve uma sobra de carne, de refrigerantes, e o Ney com a Ângela passaram e levaram tudo embora. Eu quero que você saiba que muitas casas, muitas famílias do Colinas, que vivem em situação muito difícil, eles vão comer um bifão hoje assado, gostoso, e um refri em cima da mesa, porque a nossa confraternização proporcionou isso para eles. Até as garrafas PET, que seria doado, o Ney levou, porque tem família de gente que cata recicláveis. Então a nossa confraternização também teve uma função social. Digam glória a Deus. E agora de manhã, na reunião com os líderes, aventamos aí uma outra questão, que eu quero que a igreja saiba. Essa semana é a semana da ceia, domingo que vem, ceia do Senhor, semana da preparação, aquela ofertinha da célula, se transforma numa cesta básica, e domingo que vem a gente vai ter de novo aquele monte de alimentos aqui que será distribuído, sem fazer força nenhuma. Ok? Alguém faz força aqui? Irmãos, tem que juntar. Não. Aquilo é natural. Ok. E nós vamos introduzir, conversamos com os líderes, entramos em acordo, para introduzir também na célula um apelozinho lá, para a gente fazer uma cesta, não um monte de cestas, uma cesta de produtos de higiene pessoal. Para as meninas, principalmente lá, para os meninos. Nós tivemos notícia aqui hoje de manhã de meninas que não têm um absorvente, irmãos. Não tem. De meninas que não têm. Eu estou falando de meninas. Eu já estou até excluindo os meninos, porque moleque que se lasque, né? Mas eu fico pensando nas meninas que não têm um absorvente, que não têm um shampoozinho para lavar a cabeça, que não tem um condicionadorzinho para dar uma desembaraçada. Menino que às vezes não tem um tênisinho para pôr no pé. Não é o Nike, não, irmão. Não estou falando no Nike. Estou falando naquele sapatinho para ele andar e tal. Então, sem fazer força, sem forçar a barra de ninguém, eu queria que... Nós conversamos com os líderes aqui, né?
e converso agora com os irmãos, para que haja um apelo lá na sua célula, quem quiser ajudar, né? Uma pasta de dente, uma escova de dente, um absorvente, um shampoo lá, um condicionador, e outra coisa. As meninas não têm lá um batãozinho, às vezes, para passar ali, para coisa. Faz parte, não faz parte, irmãos? Hã? As mulheres aqui presentes estão com a palavra. Faz parte ou não faz parte? Faz parte. Coisinha. Sabe? Não só a comida, não só o arroz com feijão na mesa, mas, sabe, uma coisinha assim para dar dignidade para a pessoa humana, né? Pessoa ter lá no banheirinho lá um condicionadorzinho, uma coisa. Quando chega aqueles dias, não passar vergonha. Imagina a deprê de uma menina nesse momento. Hoje nós ouvimos um caso aqui relatado pelo Ney e pela Ângela, de uma menina de 14 anos. A Duda, né? Duda. Está aí a Duda. Está aqui. Está aí, ali no adolescente. 14 aninhos. Vou até falar abaixo. 14 aninhos. A mãe, 35 anos, lésbica, apaixonada por uma menina de 19. Levou a menina para casa, a mãe dessa criança. Levou a mulher para casa. A casa tem um quarto e uma sala e uma cozinha. A mãe mora no quarto com a namorada, a menina e o irmãozinho dormem na sala. A menina de 14 trabalha, paga aluguel da casa, a prestação da casinha, sustenta a casa e está no fundo do poço, porque ela aconselhando a mãe para sair daquela vida. Irmão do céu. Irmãos, é banana comendo macaco, entendeu? Tem banana comendo macaco agora. Tem poste fazendo xixi no cachorro, né? Inverteu. Não é uma mãe de 30 e tanto que aconselha a filha, que orienta a filha. Não. Aqui nós temos esse quadro de uma criança de 14 anos que trabalha, paga a prestação da casinha para não perder, sustenta e está tentando aconselhar a mãe para sair daquela vida. Agora eu pergunto, uma criança de 14 anos vai aguentar até quando? Então, segundo o Ney e a Ângela, a menina já falou em suicídio, já falou nessas coisas várias vezes. Se mata mesmo, porque não tem base, não tem estrutura, não tem tempo de vida suficiente para segurar essas coisas. Agora, olha aqui para mim, irmãos. Nós não podemos resolver todos os problemas de todo mundo, nós não podemos. Ok, irmãos? Mas nós podemos fazer alguma coisinha que vai fazer uma diferença na vida daqueles que estão lá no projeto. Então eu faço um apelo essa semana, que possa chegar aqui alguma coisa de itens de higiene pessoal, as irmãs que são mulheres, você que tem conhecimento, né? Você que tem conhecimento, você que conhece o dono do mercado, faz 50 anos, você conhece o dono não sei de quem, chega lá e bate um papo. Se precisar de um ofício aí, o pastor Miranda assina. Nossa missão tem CNPJ, está tudo regulamentadinho. E às vezes você conhece pessoas que querem dar uma mão, ajudar essas coisas. Às vezes tem quem ajude, não tem quem faça. Não tem quem faça. E eu não sou a pessoa indicada para fazer isso, mas nós temos um casal de missionários aqui, puro sangue.
Já viu falar em missionário puro sangue? É o Ney e a Ângela. Porque tem missionário por aí com C cedilha, entendeu, irmãos? Tem missionário, né? Mercenário também tem, né? Difícil achar aquele missionário puro sangue. E eu louvo a Deus pelo Ney e pela Ângela, que eles são muito responsáveis e nós precisamos apoiá-los, ajudá-los. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a nossa parte. Então foi boa a confraternização, né? Vamos fazer outra, né? Irmãos, aquele evento de ontem foi pelos 10 anos. Eu pensei, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que a gente podia fazer. Nós tínhamos que fazer algo marcante na vida da congregação. E Deus nos ajudou e fizemos aquele evento. Agora, o lugar é bom, não é bom? Ótimo. O precinho que eles fizeram para nós foi muito bom, menos da metade do valor, porque era para a igreja. Portanto, nós podemos, de vez em quando, botar um abençoado para queimar uma carne jóia lá e fazer um junta-panela lá. Por que não? Podemos. A célula faz isso todo fim de célula, não faz? Se juntar tudo, irmãos, juntar, ir para lá, nos reunir, ter um tempo de oração, foi tão bom, não foi, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. A pastora Leni ficou chorando ontem até 00:40, mais ou menos. Ela falava uma coisa e abria a boca. Falava outra coisa, abria a boca a chorar, porque foi muito bom aquilo tudo. Digam glória a Deus. Aleluia, né? Domingo que vem, então, tem ceia, com a graça de Deus. E dia 7 de setembro, 20h aqui, vamos ter uma rede, é um sábado, uma rede de adolescentes. O Ney e a Ângela está trazendo para cá, vai ter uma rede aqui de adolescentes, louvor, palavra, oração, um lanche lá no fundo. E nós estamos pedindo que irmãos adultos venham aqui também no sábado, para estar olhando, para eles se sentirem também no meio de pessoas da igreja. Glória a Deus. Trouxe a Bíblia ou não? Ô Bauer, nós vamos falar hoje que as mãos de Moisés eram pesadas. Esse é o título do negócio. As mãos de Moisés eram pesadas. Vamos ler Êxodo 17 para uma breve meditação na palavra. Êxodo 17, a partir do verso 8. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, a partir do verso 8. Está aí na tela, está aí no telão, não precisa nem ler a Bíblia, você pode acompanhar no telão. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro.
Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, ou seja, fatigadas, cansadas por se manter levantado muito tempo. Então as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Olha que coisa gozada. Moisés com a mão levantada porque ele estava orando, clamando a Deus. E o pessoal observou que quando ele tinha a mão levantada, Israel ganhava a batalha lá embaixo. Quando cansava que abaixava a mão, ficar com a mão erguida é difícil, irmãos. Experimente levantar a tua mão e ficar 1 minuto com a mão para cima. Quando Moisés se cansava, abaixava a mão, o inimigo começava a ganhar a batalha. Aí o Hur e o Arão, irmão dele que estava lá no monte com ele, observaram e disseram: rapaz, vamos arrumar um lugar para ele sentar. E vamos fazer assim, você pega o braço direito, eu pego o braço esquerdo. Vamos manter o braço dele levantado. E a batalha durou até o pôr do sol. Horas. E Israel prevaleceu. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém. Até aqui. Os irmãos digam amém. Então o título dessa palavra é: as mãos de Moisés eram pesadas. Irmãos, é um engano, é um erro pensar que Moisés, pelo simples fato de ser Moisés, dotado de tantos dons poderosos, pode resolver tudo sozinho. É um erro. É um engano. É um erro. Achar que Moisés, pelo simples fato de ser Moisés, dotado de dons poderosos, pode resolver tudo sozinho. Eu quero mostrar nessa manhã aos irmãos que na comunidade, no corpo, na congregação, é diferente. As soluções são diferentes quando a comunidade está envolvida. Porque a comunidade forma um corpo, assim como o corpo humano, onde cada um faz a sua parte. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 12. Um é a cabeça, outro é as pernas, outro é a mão, outro é o olho, outro é o pâncreas, outro é o pulmão, outro é o coração. Na comunidade é assim. Na comunidade as soluções são diferentes, como eu disse aqui. A comunidade forma um corpo onde cada membrozinho faz a sua parte. A mão não vai fazer o serviço do pulmão, de jeito nenhum. E nem o pâncreas vai resolver o problema que o coração resolve.
Quando se trata da comunidade do corpo, portanto, as soluções são diferentes. Moisés pode ser vitorioso na vida pessoal. Grande homem, grande profeta. O cara, assim com Deus, tudo. Mas ele pode ser um fracasso na defesa dos interesses da comunidade, se ele não puder contar com a sustentação dos membros dessa comunidade. Vou repetir. Moisés pode ser vitorioso na vida pessoal e um fracasso na defesa dos interesses da comunidade, se não puder contar com a sustentação de todo o corpo. Vocês viram no texto? Israel iria perder a guerra para os amalequitas, apesar do Moisés. Porque quando o interesse da comunidade está em jogo, o indivíduo não conta. Numa sociedade cooperativista, o indivíduo desaparece. Exemplo, um formigueiro. Vocês acham que num formigueiro tem a formiga pintadinha de vermelho? Aquela ali que é, tá vendo? Aquela ali que é a tal. Não. Porque o formigueiro é uma sociedade cooperativista. Ali todo mundo tem a sua função. É por isso que eu disse que é um engano pensar que Moisés, pelo simples fato de ser Moisés, dotado de tantos dons, pode resolver tudo sozinho. Na vida pessoal dele, sim. Na comunidade, não. Quem está entendendo isso? Quem entendeu? Amém? Quando os interesses do grupo estão em jogo, as virtudes individuais não contam, a não ser para se somar com o outro indivíduo. Então, a minha virtude se soma com a virtude do Vitor, que se soma com as virtudes do Marlon, que se soma com as virtudes da Débora, que se soma com as virtudes da Diva, que vai se somando, aí a somatória das virtudes individuais vão formar um corpo forte. Assim como a somatória das fraquezas individuais vão formar um corpo fraco. Por isso, quando os interesses do grupo, da comunidade estão em jogo, as virtudes individuais não contam, a não ser para se somar com a outra virtude do outro. E por essa razão, a abordagem e a forma de enfrentamento são outras. São diferentes. Porque daí o corpo é que entra em ação. Quer ver uma coisa? Aqui no capítulo 18 de Êxodo, está pertinho aí, 18. Aconteceu uma coisa interessante, correlata com essa que nós estamos tratando. Capítulo 18 de Êxodo, eu vou ler a partir do versículo 13. Olha aqui para mim. A primeira vez que Moisés teve a ideia de nomear auxiliares. Sabe quem que deu a ideia para ele nomear auxiliares?
Não foi Deus, não. Foi o sogro dele. O sogro de Moisés veio visitá-lo e viu um negócio assim que ele falou, que é isso? Mas isso está tudo errado. E depois ele deu um conselho para Moisés. Olha aqui, ó. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Aquela multidão, meu irmão. Tinha um que brigou com a sogra, vinha lá o Moisés que resolvia. Tinha um outro que roubou a galinha do outro, era o Moisés que resolvia. Desde cedo até o pôr do sol, o povo vinha a Moisés. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Eu sou o cara espiritual aqui, entendeu, meu sogro? Eu sou aqui, o bicho da goiaba sou eu aqui, vem todo mundo em mim. E o sogro falou para ele assim, no versículo 17, não é bom o que você faz. Uma coisa que não é boa é uma coisa ruim, né, irmãos? Não é? Você está fazendo uma coisa ruim, meu genro. Está tudo errado essa bagaça tua aí. Está tudo errado. Não é bom. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. O sogro falando. A voz da experiência falando. Você acha que você vai aguentar até quando essa bagaça aí? Hã? Você vai desfalecer. E o povo vai desfalecer. Já pensou aquele que chega às 7 horas da manhã e é atendido às 5:30 da tarde? Ouve as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as causas a Deus. Ensina ao povo os estatutos e as leis. Faze-o saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Ou seja, Moisés, meu genro, você tem que ser o intercessor e o doutrinador. Interceda por esse povo diante de Deus e passa a doutrina para o povo. Ó, pessoal, é por aqui, cambada, ó. Por aqui que nós vamos andar. Esse é o teu serviço. Agora, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres,
e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhes dissera. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefe de 50, chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este se foi para a sua terra. E a audiência que começava às 6 da manhã, terminava às 8 da noite, começou a terminar às 10h30 da manhã, e o povo voltava para casa feliz e contente. O que eu estou dizendo para os irmãos aqui hoje? Que é um engano achar que o Moisés, pelo fato de ser Moisés, dotado de dons, pode resolver tudo sozinho. Não pode e não deve. Por quê? Porque senão nós não vamos perceber o corpo. Cadê o corpo? Não, só tem uma cabeça lá. Só uma cabeça que fala, que troveja, que tudo, mas é uma cabeça que não tem tronco, não tem membros, não tem braço, não tem nada, é uma cabeça. Então não é uma liderança, é uma monstruosidade. Concorda comigo ou não? Uma cabeçona sozinha falando assim? É o que Moisés estava fazendo. É o que nós corremos o risco de fazer. Moisés estava no alto do monte, intercedendo, e uma batalha renhida acontecendo lá. Amaleque e o Josué, que escolheu os homens lá, e batalha, e batalha. E alguém percebeu, diga graças a Deus. Fala, graças a Deus, que alguém percebeu que a vitória lá embaixo, no vale, estava relacionada com os braços de Moisés. Diga, alguém percebeu que quando ele aguentava ficar com o braço para cima, irmãos, eles estavam vencendo. Quando o velhinho abaixava o braço para descansar, o inimigo começava a vencer. E aquele que observou, olhou para o outro e falou, você está vendo o que eu estou vendo? Você está analisando aqui a situação? Mas o que você está vendo? Eu estou vendo que quando Moisés consegue ficar com o braço levantado, Josué começa a ganhar lá embaixo. Mas quando Moisés abaixa o braço porque ele é velho, porque ele é cansado, Josué começa a perder lá embaixo. Rapaz, é isso mesmo. Vamos pedir permissão para o Moisés para ele deixar a gente segurar o braço dele, porque tem tudo isso também, né? Aquele respeito, imagina aquele tempo, né? Aí os dois homens chegaram em Moisés e disseram, Senhor, nós estamos percebendo isso. O Senhor permite que a gente ajude o Senhor a ficar com o braço levantado? Talvez nem o Moisés tenha observado aquilo. Porque se o Moisés tivesse observado, o Moisés diria, pessoal, vem me ajudar aqui a ficar com o braço erguido, porque enquanto eu tenho o braço erguido, a gente ganha. Não, nem Moisés percebeu. Mas alguém percebeu. O Senhor permite que a gente se ajude? Permite. Então é o seguinte, arrumamos uma pedra e estava em pé o velho também, tem mais essa. Arrumamos uma pedra para o senhor sentar. O senhor vai sentar aqui, eu desse lado e o Arão do outro, nós vamos manter o seu braço erguido. Perfeitamente. Muito obrigado. E a partir do momento que eles fizeram isso,
A batalha lá embaixo não virou mais. Josué foi ganhando, até que aniquilou o inimigo. Eu falei ontem na confraternização que em grande parte, como diz o Bolsonaro, né? Bolsonaro fala no tocante e em grande parte. Todo dia ele fala. Mas em grande parte aquela festa de comunhão lá, é bom fazer essas coisas para vocês verem do que vocês são capazes. Em grande parte aquela comunhãozona gostosa, que aquilo foi muito bom. Podia fazer amanhã outro, né, irmãos? Se deve aos líderes das células. Por quê? Porque nós temos um negócio daquele lá no final de cada célula. As fotografias que o digam. Eu que o diga que visito. A Maiara anda indignada. Porque ela vê aquelas fotos lá de Candumota, daquela comida arada, e vê aqui, como é que você falou esses dias? Isso é um absurdo. Pastor não me manda ir lá para Candumota. Então nós fazemos isso. No final de cada célula tem uma confraternização, é gostoso. Eu falo para os irmãos, faz só um suco, cafezinho só com a bolachinha. Ninguém me obedeceu. E todo mundo acaba fazendo uma coisinha a mais e tal. Mas em grande parte aquele acontecimento lá, em grande parte que eu falo, é 95% são vocês. Sem a liderança de vocês, o companheirismo, o empreendedorismo da liderança, não se faria aquilo. E aquilo que para um outro grupo, para fazer, é um sofrimento danado, para nós não foi, fica fácil. Nós reunimos aqui todo mês 20 cestonas de comida desse tamanho, sem fazer força. Sem fazer força. Sabe por quê? Porque o indivíduo desaparece, aparece o corpo. E quando o corpo trabalha, é diferente. A abordagem fica mais fácil. A vitória é mais gloriosa. Digam glória a Deus, irmãos. Então, nesse conflito aqui do Josué com os amalequitas, a gente vê vários contribuintes aqui para a vitória. Josué, em contato com o inimigo. Moisés, apoiado por Arão e Ur, em contato com Deus. Quer dizer, uma intercessão continuada. Diga comigo, continuada. Repita comigo assim: o que nós estamos fazendo aqui precisa ter continuidade. Então, uma intercessão continuada, motivada pelo esforço conjunto, obteve aquela vitória. E daí não fica pesado para ninguém, porque todos os membros do corpo estão em atividade. Quero ler uma passagem, ler duas ou três passagens aqui, só para mostrar o seguinte para vocês. As mãos pesadas de Moisés representam o quê? Enquanto o Bauer vai colocando lá, Romanos 7, do 14 ao 25. Para concluir a nossa mensagem de hoje. Vai pensando aí, quem quiser responder, responda. As mãos pesadas de Moisés representam o quê? O que as mãos de Moisés eram pesadas? Representa o que agora?
trazendo para uma análise mais ampla do assunto. O que essas mãos pesadas do Moisés representam? O que você entende por essas mãos pesadas? Representa o que isso? Representa a fraqueza humana. Ok? Diga comigo, as mãos de Moisés pesadas é uma representação da fraqueza humana. Vamos ler aqui em Romanos 7,14 até o 25. Diz assim, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que ela é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha só, miserável homem que eu sou. Paulo está falando dele mesmo aqui, irmãos? Não exatamente. Ele está falando da condição humana. Ele está falando de todos nós, de mim, de você, do membro até o pastor da igreja. Ele está dizendo aqui que Moisés, seja ele quem for, é fraco. Miserável homem que eu sou. Agora, a outra passagem que nós vamos ler vai falar da fé coletiva. Porque quando se trata da comunidade, o individualismo não conta. Quando se trata da comunidade, o corpo tem que entrar em ação. Então a gente vê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, 12, versículo 5. Atos 12, 5. E Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas, diga comigo, mas. Repita comigo, conjunção adversativa. Depois do mas, a história muda. Pedro era guardado na prisão, mas tinha algo acontecendo. O que estava acontecendo? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O corpo entrou em ação. Não é a Maria que estava orando, não é o Marcos que estava orando, não é o Tiago que estava orando. A igreja começou a orar e havia uma vigília na casa da Maria, mãe de Marcos, noite inteira
porque o Pedro estava guardado na prisão. E o que aconteceu? Versículo seguinte, o 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos. E vocês sabem o resto da história. Tudo por quê? Porque o corpo entrou em ação. Olha aqui para mim. O que eu vou falar agora é para o mundo espiritual e para a vida material também. Escuta só, tem coisa que você resolve sozinho. Não tem? Tem um monte de coisa que você resolve sozinho. Você sozinho resolve. Tem coisa que você precisa do corpo, porque você é só um membro do corpo. Você não é o corpo. Tem coisa que precisa mais força. Tem árvore aí que você faz assim com ela, para lá e para cá, você arranca. Tem árvore que vem um homem lá com a cavadeira e tira. Mas tem árvore que tem que vir um trator amarrar uma corrente para arrancar ela. A força deve ser proporcional ao tamanho do problema. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Pedro era guardado com segurança na prisão, mas o corpo entrou em ação. Isso aí é fé coletiva. E finalizando, Mateus 18, versículo 19. Finalizando, Mateus 18, versículo 19. Aqui está a mais poderosa forma de oração que existe. Alguém quer isso ou não? Alguém quer isso para você? A mais poderosa forma de oração que existe. Está aqui, ó. Também vos digo que se 2, diga 2, de novo 2. Também vos digo que se 2 de vós concordarem, concordância, liga os polos. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Vocês querem a receita de uma oração poderosa? Está aqui. A oração de a oração de concordância. E Deus é tão bom que Ele criou o homem e a mulher. E falou assim: bom, esses 2 aqui é que vão se encarregar de procriar e de encher a terra. E eles vão, na juventude deles, um vai olhar para o outro assim, vai rolar uma química, e eles vão gostar um do outro, e vão casar um com o outro, já para ficar junto. E aproveita que está junto os 2, ora junto. A grande sacada de Deus é essa. Não é que o homem e a mulher vão poder fazer filho, não sei o quê, pererê, pererê. Isso é uma consequência natural das coisas, mas tem a sobrenatural. A grande bênção de 2 pessoas estarem vivendo juntas, debaixo do mesmo teto, é que elas podem lançar mão desta que é a mais poderosa das orações, a oração de concordância. Junta os polos, joelha um do lado de lá, ou do lado de cá, aí sai faísca.
e começam a concordar em casa a respeito disso, daquilo, daquele outro. A oração de concordância é a mais poderosa de todas as formas de oração. Digam amém, irmãos. Quem entendeu essa reflexão hoje? Olha, nós estamos vivendo um momento precioso aqui na igreja. Quem não quiser aprender é porque não quer aprender mesmo. Mas nós temos visto na prática o valor dessas coisas. Nós temos aprendido na prática aqui, irmãos amados, que o Moisés pode ser uma bênção. O Moisés aqui sou eu, né, irmãos? Coitado de mim. Até dó. Mas, figuradamente, os irmãos vão entender. O Moisés aqui sou eu. O que eu posso fazer sozinho? Nada. Mas nós estamos investindo no treinamento de um time. Um time que tem vindo, que tem se reunido, líderes que vão se levantando, vão para a célula. Hoje eu achei engraçado aqui, porque nós temos 2 crianças que acordam cedo e vêm domingo com os pais, porque são líderes de uma célula. Isso é de Deus. Isso é Deus. Eu ainda brinquei com a Jéssica. Jéssica, você veio na marra aqui, Aninha? Pelo contrário, o Marinho falou, pastor do céu, essa menina virou líder. Não aguento mais, pastor, porque 6 da manhã já acho que tem que vir já para a hora sagrada. É Deus ou não é Deus? É só Deus que pode fazer isso. Aí eu me diverti aqui, porque a Aninha falou, eu falei, ela, ai pastor, porque passa vídeo não tem jeito, faz desenho, pastor, não sei o que eu faço com aquelas crianças minhas mais, ó, a Aninha. Eu falei, se aconselha com a mais velha, com a veterana, que é a Jéssica. É veterana mesmo, tem 13 anos, 11 anos. Mas já faz célula 4. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos tido aqui, irmãos, a oportunidade não só de receber a teoria, mas de praticar isso. E de ver o quanto é verdadeiro isso, que quando o corpo se reúne, não sai da frente, irmãos. Não tem o que para na nossa frente. Agora, ontem eu disse lá, no meio daqueles quase 200 irmãos, estava lá 180, 190, o que um grupão desse pode fazer em Assis? Quanta coisa. A hora que pegar mesmo, que por enquanto está pegando só na... Como é que faz para empurrar o carro para pegar? Como é que é? No tranco. Por enquanto está pegando meio no tranco, mas nós estamos arrumando nós estamos arrumando a partida desse carro que vai pegar automático. Já tem carro aí, irmãos, que o dono entra no carro e fala assim, liga, e ele liga. Nós ainda estamos empurrando. Empurra o meu! Ajuda aqui para ver se pega o pé de bode. Nós ainda estamos meio rudimentar. Mas nós vamos chegar no ponto daqueles carros aí que o motorista chega e fala, liga, ele liga. E nessa hora, para um grupo desse, Assis fica pequeno. Assis fica pequeno. E é para lá que nós estamos caminhando. O teu Moisés aqui não é aquela Bastemp, não. Mas eu enxergo essas coisas. Eu estou enxergando já as montanhas da terra prometida lá na frente. E Deus vai nos dar um timaço aqui, muito grande, forte, poderoso, para a glória e louvor do santo nome de Jesus. E nós vamos começar a exercer aqui, irmãos, o sacerdócio dos santos. Porque vocês são nação eleita, sacerdócio santo. Na igreja de Jesus, cada crente é um reverendo. Cada um é comissionado e leva a palavra de Deus. É para lá que nós estamos andando em nome de Jesus.
Digam glória a Deus, irmão. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Então coloque-se em pé, porque nós vamos orar agora. Aleluia. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora. Coloca o teu coração submisso a Deus. Coloca o teu coração diante de Deus e diga: Senhor, eu quero ser um membro deste corpo, atuante, forte, para a glória do teu nome. Ore a Deus, coloque o teu lar, a tua casa, a serviço do Senhor. Eu dou tantas graças a Deus pelos nossos líderes, irmãos. Aqui tem gente de toda a classe social, intelectual, econômica, fazendo a obra do mesmo jeito, irmãos. Aqui tem o juiz de direito, aqui tem o advogado, aqui tem o major da polícia militar, mas aqui tem a dona de casa, aqui tem a pessoa simples, com pouca cultura secular, com pouco poder econômico, mas que tem Cristo no coração, o amor de Deus na sua vida, e não quer morrer sem compartilhar com outras pessoas. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, que levantou ajudadores no momento crítico da vida de Moisés e da nação de Israel. Senhor, daquele engajamento de Josué, de Ur e de Arão, dependeram a vitória e a sobrevivência do povo hebreu. Pai, assim também, aqui na nossa comunidade, é do engajamento de muitos que nós formaremos um grande e poderoso exército para alcançar essa cidade e para além das fronteiras dessa cidade. Abençoa cada família aqui presente nessa manhã de domingo, manhã fria, que muitos poderiam dizer: eu vou ficar em casa, eu vou dormir, eu vou repousar, mas vieram aqui para repousar na tua presença, ouvindo a tua palavra, debatendo os assuntos das células, as questões que Deus tem colocado em nossas mãos. Abençoa estas famílias, Pai. Cada família aqui presente, os de perto e os de longe, aqueles que estão travando batalhas difíceis aqui, que eles possam descansar em Deus e entender que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Abençoa a despensa do teu povo, que eles tenham pão, mas que eles tenham também paz e que tenham também saúde e disposição.
a semana deles, o trabalho deles, alguma pendência que ficou, alguma dificuldade para ser resolvida, Deus, que eles acordem amanhã cedo com a solução disso, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu libero sobre vocês uma palavra de paz, de bênção, de saúde e principalmente de alegria em Deus. Aleluia! De buscar a Deus e servir a Deus. Abençoa aqueles que estão assistindo esse vídeo agora, acompanhando neste momento essa transmissão. Dá a tua bênção para essas pessoas, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Estenda a mão na direção da tua casa e diga comigo: a minha casa é lugar de vida, é lugar de paz, de entendimento. A minha casa tem um hóspede permanente, é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa a minha vizinhança, Senhor, a minha rua e o meu bairro, a nossa cidade. Que nesta semana possamos repercutir esta bênção por onde nós andarmos. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Aplaude a Jesus.